Fala pessoal, tudo bem? Podcast Dormir Faz Bem especial. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Reflexões sobre o sono e a apneia do sono. Lembrando que o podcast Dormir Faz Bem fala sobre os 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. E ele tem um patrocínio da Passalacqua Colchões. Então, para hoje, eu tenho 2 convidados aqui mais que especiais. Fisioterapeuta do sono, Aline Franco. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Christian. E o médico neurologista especialista em sono, Dr. Alan Eckley. Tudo bem, senhor? Doutor? Tudo bem e muito obrigado pelo convite, Christian. Então, joia. Então, pra gente começar, eu vou fazer uma perguntinha, tá? Vou fazer primeiro pra você, que é a perguntinha de praxe. Doutor, o senhor dorme bem? Sim. Não, mas esse sim tá muito... Não, durmo bem, né? Acho que como todo mundo, talvez a única variável que em algum momento me compromete é o tempo total de sono. Legal. Tem alguns momentos, né, da vida, a necessidade de trabalho ela acaba sendo grande e eu acabo dormindo talvez um pouco menos do que eu deveria. Né? Mas hoje, né, trabalhando com sono, eu posso dizer hoje que minha qualidade de sono é boa, porque, enfim, eu pratico aquilo que eu acredito, aquilo que eu advogo. Né? É isso. Então eu durmo bem, sim. Que bom. Doutora Aline, e a senhora? Conta pra gente aí. Eu achava que sim. Achava Mas que sim. eu acho que em relação a tempo de sono, eu durmo bem, sim. Então, olha só, né, como que são algumas variáveis para o sono mesmo, né? Então, tempo de sono, ok, eu durmo um número ideal para mim. Mas, há algum tempo atrás, eu venho com um distúrbio do sono, né, mas que começou com um pequeno ronco. Então meu marido acabou trazendo para mim essa informação e eu achando que dormia bem, viu, Christian? Sim. Então durmo o número de horas ideal para mim, achando que durmo bem, e aí eu começo a ouvir que, olha, um cutucãozinho aqui vira para lá, um outro cutucãozinho, e aí eu comecei a perceber que tem algo que eu ainda posso melhorar. Mas isso já faz algum tempo, uns 2 anos, mais ou menos, e eu comecei a fazer. Então, era só o que a gente chama de ronco primário que eu tinha, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho com fonoaudióloga específica e especialista em sono. Mas tem outras variáveis que a gente não tem muito controle, alguns que sim, mas enfim, um pouco de ganho de peso, aí isso também associa um pouco a piora do ronco. E há uma semana atrás, eu fiz uma nova polissonografia e eu tô com um distúrbio do sono, que é uma apneia do sono leve. Então, eu venho agora com um processo para poder saber qual vai ser o meu tratamento, né? Existem vários tratamentos para a apneia do sono. No meu caso, eu estou ainda podendo, né, discutir com o meu médico qual vai ser esse meu tratamento. Então, primeira vez, né, que eu abro isso, falo sobre isso. E eu acho que é importante, porque assim, há um mês atrás, mais ou menos, 2 meses no máximo, eu estava dando uma aula e eu lembro que eu falei assim, olha, tomara que eu tenha apneia do sono. Por quê? Porque a apneia do sono, quando a gente pensa em idade, com o aumento da idade, aumenta a prevalência e pode chegar até 90%, dependendo da idade, 80 anos. Então, eu realmente falei assim, olha, eu espero ter a apneia do sono. Só não sabia que ia ser tão cedo que eu ia ter o diagnóstico mesmo, né? Mas eu acho que eu trabalho com sono, sei da importância, então estou aberta para a gente poder escolher aí o melhor tratamento para mim. Deixa eu perguntar uma coisa. E você acordava bem? Ou não? Nos últimos tempos, eu vinha já ficando um pouco mais cansada, um pouco mais sonolenta, e isso foi até o que chamou a atenção para eu poder fazer a polissonografia e ver que provavelmente meu tratamento vai mudar, né? Então, realmente teve esse sinal para mim, né? E outra coisa que eu fiquei lembrando agora é que a minha esposa, se ela estiver escutando isso, eu já levei esses cutucãozinhos. Aí, tipo assim, ó, Cris, vira de lado. Esses cutucões, eles são um sinal aí. Mas tenho certeza que vai dar tudo super certo aí. E aí a gente vai ter que conversar sobre isso depois, né? Contar como foi esse tratamento. A gente volta para contar, né?
Mas vamos contar um pouquinho, já pegando a sequência aqui, Aline. Como que você, da fisioterapia, você entrou no sono? Assim, breve, assim, não precisa contar a história inteira. Desde a graduação, desde a minha formação na graduação, eu já trabalhava com pressão positiva, né? Então, aparelhos para algo, não a apneia do sono, né? Não com a apneia do sono, mas pressão positiva no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, sempre gostei de trabalhar com a respiração, ver o movimento, a inspiração, a expiração. Isso sempre me fascinou. Legal. E depois eu fui trabalhar na unidade de emergência, na unidade de emergência, na enfermaria de neurologia. E aí eu passo a usar a pressão positiva aí para pacientes neurológicos que precisam aí de uma pressão positiva até mesmo para manter a vida, né? Então, também aí mais fascinante ainda a gente poder ajudar esses pacientes. Então, para mim, sempre gostei muito. Aí, na enfermaria de neurologia, eu acabo me deparando, entendendo o que é a apneia do sono e vendo que existia uma forma de usar essa pressão positiva também para pacientes com apneia do sono e com um resultado, assim, de um dia para a noite, né? Da noite para o dia, né? Então, resumidamente, isso. É um olhar para a pressão positiva, para a respiração, para a inspiração, para a expiração, para o fluxo mesmo, né? Para desobstrução, digamos assim. A gente vai falar, já vamos entrar nesse assunto. Mas, doutora Alan, e o senhor, como que começou o médico do sono? Quando que despertou? Neurologia, porque a medicina do sono é recente, a gente estava conversando, né? O meu foi um problema familiar, né? Então, há pouco mais de 20 anos atrás, né? A gente é de Santa Catarina, eu vim aqui fazer um estágio aqui na USP Ribeirão e fui fazer um ambulatório, e em determinado ambulatório tinha uma doença, né? Que o paciente roncava, era sonolento, ficava cansado durante o dia e tinha um acrônimo, né? Que chamava SALS, né? Que era a apneia do sono. Quando eu vi os sintomas dessa doença, né, eu falei, nossa, meu pai tem isso. Foi quando eu voltei para Santa Catarina e fui procurar um médico do sono em Santa Catarina. Tinha um, que é o Dr. Pablo Mores, que é médico do meu pai e está lá até hoje, lá em Florianópolis, né? E daí meu pai foi avaliado e ali ele começou a jornada dele para iniciar o tratamento. Mas aí foi quando eu vi, né, que seja em Santa Catarina, tinha um médico só, seja no Brasil inteiro, era uma área que necessitava desenvolvimento, necessitava estudos. Foi quando daí, um ano depois, eu venho aqui para Ribeirão Preto e agora faz praticamente 20 anos que eu atuo em medicina do sono. Então foi pelo meu pai. Quando foi isso. E aí vamos falar um pouquinho. O que é a apneia obstrutiva do sono, né? Porque as pessoas associam a apneia diretamente ao ronco. Que é a vontade. Isso. O ronco é um dos sinais, dos sintomas, digamos assim, né, da apneia do sono. Mas a apneia obstrutiva do sono nada mais é que uma obstrução da passagem do ar. Então, durante o sono, a gente tem um relaxamento nessa região da garganta, então é uma região que, quando a gente está dormindo, começa a relaxar, e isso acaba tendo uma obstrução. Isso acontecendo algumas vezes, né? E essas obstruções acontecendo várias vezes durante o sono, quando a gente chega num índice, né? Existe o índice de apneia e hipopneia, que é o IAH, que a gente costuma chamar. Se ele tiver acima de 5, a gente já considera, então, que a pessoa tem uma patologia, né? Uma apneia obstrutiva do sono e precisa de tratamento. Né? Tá. Legal. Isso pode ser associado, assim, a alguma coisa com relação às pessoas, parece assim, acordam com tipo uma falta de ar, alguma sensação, assim, que às vezes parece estar... Uma sensação de sufocamento. É um dos sintomas também. Isso pode ser uma queixa do paciente, sim. Ele vai ter, porque ele vai ter essa pausa, essa obstrução, e ele vai ter um despertar, né? Então, o cérebro reconhece a falta de oxigenação, que é quando tem a obstrução, a pausa. Falta oxigênio, então a gente tem dessaturações, e um dos sinais, um dos sintomas é esse despertar, né? Alguns pacientes vão acordar, sim, com essa sensação de sufocamento, outros não, outros vão ter outros sinais, outros sintomas, mas o sufocamento é um desses sinais, né? Desses sintomas. E a apneia do sono na vida cotidiana? Sim, se a gente for falar um pouquinho sobre isso aí.
Pois é, a apneia do sono ela tem muitas consequências. As consequências são amplas e muito significativas. Então, vai desde a pessoa que tem apneia do sono tem um impacto no dia a dia. Então, ela vai acordar mais cansada, vai ficar mais sonolenta, vai ter menos atenção. Muitas vezes ela vai ter um impacto na produtividade mesmo, que é algo que a gente preza tanto hoje, fala sim. tanto, a gente tem que ser produtivo. Isso, E isso, a apneia do sono vai poder levar esse impacto, né? Porque a pessoa que tem apneia do sono, ela não dorme bem. Ela tem o que a gente chama de qualidade do sono ruim, né? Então, esses são alguns das consequências, mas essas consequências, elas podem ser maiores, até questões de memória, cardíaca, cardiovascular. Então, pessoas que têm apneia do sono pode ter mais risco até de ter um AVC, um infarto. Então, sonolência pode levar a acidentes, né? Sim, então, a sim. pessoa que tem apneia do sono também tem um risco maior de acidente. E até mesmo de morrer. Então, está associado ao aumento na mortalidade mesmo, né? Então, às vezes a gente tem aquela coisa, morreu quietinho, morreu dormindo. Não, então, ele podia estar tendo apneia do sono. Não só nessas situações, mas ela tem esse impacto na mortalidade mesmo. A gente já tem estudos que mostram. Eu não tinha pensado isso. E é como a gente fala essa questão, né? Ele morreu dormindo. Morreu dormindo. Né? Morreu quietinho. E às vezes passou... Eu ainda só de pensar nessa situação do sufocamento, né? Eu acho que é assim, um sintoma que eu acredito que as pessoas sintam muito, né? Além do ronco, já me dá até uma falta de ar só de eu pensar nessa situação, né? E riscos e sinais de alerta, se a gente fosse falar um pouquinho. Quer falar, doutor? Pode ser? Claro. Então vamos lá. Riscos e sinais de alerta. Talvez a Aline já comentou agora, né, um pouco dos sinais e sintomas relacionados à apneia do sono. Então, de maneira geral, a gente tem sintomas noturnos, né, o principal deles é ronco. Né, e aí, por isso que eu vou falar um pouco de risco e alerta. Então, dentro dos sintomas ou sinais que a gente observa a apneia do sono, o mais sensível é ronco. Ou seja, quase todo mundo tem apneia ronca. Tá? Mas não quer dizer que seja específico. Né? Tem pessoas, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Tá? Então, é isso. Então, um sinal de alerta, ronca é um sinal de alerta. E dentro dos outros sintomas, um outro sintoma que é bastante importante é a apneia presenciada. O que é isso? Na pessoa que divide o quarto com alguém, né? Pode ser seu parceiro, né? Ou pode ser dois irmãos, e se ele observar que a pessoa que você está dividindo o quarto, ela faz pausas respiratórias, ela para de respirar enquanto está dormindo, esse sintoma é extremamente específico. Tá? Então, a presença de apneia presenciada, né, é um sinal de alerta absurdamente grande. A gente pode dizer que é um sinal praticamente... É quase que patognomônico de apneia do sono, né? Então, um altamente sensível é ronco, um altamente específico é apneia do sono. E um outro sintoma que é relativamente equilibrado entre sensibilidade e especificidade é um fenômeno que a gente chama de noctúria, né? Ou nictúria, depende da origem, se é latim, enfim. Né? Mas pode ser qualquer um dos dois. E qual que é a definição de noctúria? É a pessoa que urina mais do que 2 vezes à noite. Quem acorda durante a noite para urinar 3, 4 ou mais vezes. A presença de noctúria, ela tem uma boa sensibilidade e especificidade para a apneia do sono. E é daí aquilo que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, é que a presença de noctúria, se você está tendo noctúria, você deve fazer uma avaliação, né? Ela pode ter múltiplas causas. Independente da idade? Não, depende da idade. Estou falando isso mais para adulto. Para adulto, tá. Porque a apneia do sono pode ser para adulto ou para criança, né? E a miríade ou as manifestações clínicas são bem diferentes. Tá. A apneia do sono na infância é um tipo de manifestação, a apneia do sono do adulto é outra manifestação. A fisiopatologia na infância é uma. As causas, né, da apneia do sono na infância são algumas e para a apneia do sono no adulto são outras. Então, a mesma doença, é a mesma obstrução, só com fatores de riscos, fatores causais e tratamentos que são diferentes. Mas voltando para o adulto, então a presença de noctúria ela pode ser um diabetes que esteja descompensado, ela pode ser um problema de próstata no homem. Isso, é por isso que eu pensei nisso. Né? Isso, pode ser um problema de incontinência urinária na mulher, que teve vários filhos, né? Mas o mais frequente é a apneia do sono. Então, a apneia do sono ela faz uma alteração no nosso metabolismo, né, que ela aumenta, né, a produção de um hormônio que faz com que a gente aumente o volume urinário. Então, e quem tem apneia do sono vai poder lembrar disso. Se não cuidar, ela urina mais à noite em volume urinário do que pela manhã. Quando ela está tomando água, está tomando seu café da manhã e não urina tanto quanto à noite que ela não tomou praticamente líquido. E é uma sensação que ela está urinando mais em quantidade do que durante o dia? Durante a noite? Ela acaba... o volume urinário noturno, em horas, é maior que se eu pegar 8 horas durante o dia. Tá. Então, o volume urinário ele está aumentado, né? Porque a apneia do sono causa esse desequilíbrio metabólico e dentro deles tem um hormônio que
auxílio não, que ele promove, né, a formação de urina e ele está aumentado, a apneia do sono aumenta esse hormônio. E que coisa, né? Essa é uma situação que eu não sabia. E eu pensei exatamente nessa situação da próstata, que é comum, né? E daí, clinicamente, não é difícil da gente saber, porque o homem que tem problema de próstata tem a idade, tudo isso que nos alerta, mas o homem com problema de próstata, ele não tem aumento do volume urinário. E aí, por isso que você Ele falou. urina, ele vai lá e urina pouco, várias vezes à noite, mas é relativamente pouco, né? E na apneia do sono, o volume é grande. E eu já fiquei preocupado, eu falei, nossa, 50 anos, né? Agora a expectativa de vida aumenta, tem que cuidar. Tem que cuidar da próstata, tem que cuidar da apneia, tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Agora, uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou aqui com ninguém sobre a apneia do sono, existe alguma prevenção para a apneia do sono? Olha, eu acho que é uma pergunta boa, é uma pergunta bem interessante. Porque agora a gente conversou, agora que a gente entra fatores, riscos, mas o que a gente pode prevenir da apneia? A gente pode falar, então, antes de falar de prevenção, falar de quais são as possíveis causas da apneia no adulto. Legal. Né? Eu ia falar e assim, daí... É genético? Isso, e falando das causas, a gente vai poder identificar quais são aquelas que dá pra gente modificar ou não. Né? Então, a apneia do sono tem causa genética, sim. Né? Então, existe predisposição familiar, né? Então, que a gente herda, né? E isso a gente não pode modificar ainda, né? A gente não modifica DNA. Né? A apneia do sono, ela aumenta em função da idade, como a Aline colocou. E, felizmente, espero que a gente possa envelhecer. Então, isso a gente também não vai mudar, a gente envelhece. Né? A apneia do sono está ligado muito com o aumento do peso corporal. Né? E a gente vive numa epidemia de obesidade. Então, o aumento do peso, ele diretamente está relacionado com o aumento da incidência de apneia do sono. E aqui, então, a gente pode ter uma prevenção. Então, se você evitar a obesidade, você vai evitar, né, o aumento de risco relacionado à apneia do sono. Né? E dentro dos fatores preveníveis, talvez esse seja o mais importante. Existem outros, que eu vou listar agora. Então, uma pessoa que tem um quadro de obstrução da via aérea recorrente, como um quadro de rinite alérgica, ela também tem aumento do risco de ter apneia do sono. Você deve tratar rinite alérgica. Num paciente que tem um refluxo gastroesofagiano, né, então o conteúdo gástrico retorna para o esôfago, ele também vai promover microgotículas também, elas chegam em via aérea superior, vão promover um edema da via aérea superior, um inchaço, e esse inchaço vai aumentar o risco para a apneia do sono. As pessoas que são tabagistas, que fumam, né, a fumaça inalada, né, pelo cigarro, ela vai promover também um edema de toda a via aérea. Se promove um edema, esse inchaço vai diminuir a luz do lúmen, né, o espaço aéreo para a gente respirar, e também vai aumentar o risco. Então, o tratamento do refluxo gastroesofagiano, o tratamento da rinite alérgica e do tabagismo também não deixa de ser uma prevenção, né, da apneia do sono. Legal. E a gente nunca tinha pensado nisso aí. E agora, a hora que a Aline estava falando, eu estava pensando, é genético? E aí eu pensei agora nessas situações aí, porque a gente pode evitar, né? E agora eu estou num processo que eu estou correndo assim 4 vezes por semana e eu quero fazer uma maratona. E aí a minha esposa diz, você não está roncando mais. E aí você já falou da questão do peso, né? Que já dá essa associação, né? Mas eu acho que a Aline vai poder falar duas coisas. Uma é do peso e outra da própria atividade física. Né? E como isso, de certa forma... Eu levo 10 minutos para dormir. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Tá ótimo. 10, 15 minutos, assim, de repente ela fala assim, que você vira pro lado, pum, apaga. Não, assim, a gente... não só a perda do peso, mas o tônus muscular mesmo, né? Então, correr, eu teve uma época que eu também corri mais, né? Hoje eu corro, mas corro menos. Dois, né? A gente tá mais modesto na corrida agora, mas acho que... Não é uma maratona. Não, maratona... Mas essa... Não, maratona não vai chegar, não. Mas parabéns, viu, Christian? Parabéns. Mas o ciclo é duro. Não é muito treino e disciplina, né? Mas eu acho que você tem esse benefício aí da corrida também em relação a tônus muscular. Eu percebi também, quando eu estava correndo mais, eu acredito que a gente tenha não só o tônus muscular, né, corpo todo, mas a gente acaba perdendo o peso e tonificando mais a musculatura mesmo. Eu acho que você tem esse benefício, né, da corrida. Isso, então, sintetizando o que a Aline está falando, então, eu acho que a atividade física aeróbica ela pode beneficiar por dois fatores, né? Um deles que é o controle do peso, naquele que realmente está obeso, e o outro que, no momento que você está fazendo atividade física aeróbica, você está recrutando mais músculos, está melhorando o condicionamento muscular. Né? É claro que é da perna, é claro que é enfim, né? Mas é também de toda a mecânica ventilatória. E na mecânica ventilatória, os músculos dilatadores da faringe também vão ser mais recrutados. Então você vai ter provavelmente um condicionamento melhor. E a gente já tem, né, do ponto de vista científico, alguns estudos iniciais que demonstram isso, com a atividade física aeróbica, podendo melhorar um pouco, né, controlar um pouco a apneia. Nada muito substancial,
tá? Mas traz também, Uhum. né? Então, mas o somatório efeito do controle de peso, eu acho que essa melhora do tônus muscular, por esse melhor condicionamento, eu acho que isso é bastante benéfico. Uma coisa assim que eu notei bastante assim não sei se vai, é que o meu batimento cardíaco diminuiu. E o que você achou? Você assustou ou gostou? Não, eu fui no cardiologista e ele falou, teu batimento cai. Eu falei, tá, eu venho porque isso, o relógio monitora, eu acho que Isso. legal. E bem, perfeito. É, muito bom. e ele fica 56, 60, 56, Coração 60. de atleta. Isso aí. É um coração já também Eficiente. mais eficiente mesmo. É um coração que tem um músculo maior. Então, ele precisa bater menos para bombear mais. Então, ele reduz. E isso é uma coisa que eu acho que foi boa. De E eu ver. vou entrar num ponto Com pessoal certeza. aqui, meu, da maratona. Já que você abriu ali um ponto, eu já falei disso aqui também. Mas eu tive 2 crises de ansiedade, um burnout deste final de ano. Eu estava no ritmo desse 24/7, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí a minha endócrina falou, você está fazendo tudo errado. Você vai voltar para fazer aeróbico, porque você diminuiu o aeróbico e aumentou o muscular. Você precisa fazer isso. E para mim, assim, a minha cabeça virou outra coisa, assim. Isso. Foi muito bom, assim. E depois disso, melhorou muito, assim. Então, eu vejo a atividade aeróbica nesse sentido, sabe? Com certeza. Ela vai além da melhora da saúde física, ela também ela contribui do ponto de vista de saúde mental. Muito, É isso. muito. Eu adoro, assim. Eu adoro, assim. Não, e isso já está demonstrado, né? Então eu acho que você pôde experimentar isso, né? E agora utilizar, e pode talvez até dizer mesmo, né? De como a corrida para você é terapêutico. Para mim é. Né? E voltando aquilo que ele estava comentando a respeito e você trouxe para a gente a respeito da frequência cardíaca, e de como a frequência cardíaca, para você, ela é um medidor, uma forma de mensurar a tua eficiência. Então hoje o teu coração precisa trabalhar muito menos, né, para bombear, né, o sangue para todo o teu corpo do que era antes. Talvez antes você precisasse de 70, 80, talvez batimentos por minuto, hoje você precisa de menos de 60 para fazer o mesmo serviço. Na época você ganhou eficiência na extração de oxigênio, na distribuição, né, mostrando hoje que teu corpo está muito mais eficiente, muito mais equilibrado. Coração condicionado. Coração condicionado. Eu acho isso eu fico bem feliz com relação a isso. E aí eu vejo esse da apneia do sono, a gente conversou sobre muitas coisas para voltar aqui. E qual é o impacto para quem não trata a apneia do sono? Quer falar um pouquinho sobre isso? Vai contigo, não? Vai contigo. Vai contigo. Então, todas essas consequências da apneia do sono, né? Quem não trata continua tendo as consequências. Então, acorda cansado, pouca energia, mais fadiga, menos memória mais comprometida, questão cognitiva mesmo, então a atenção. Então, tudo isso acaba quem não faz o tratamento tendo essas consequências e outras, né, que a gente já comentou, que são as consequências cardio-cerebrovasculares mesmo, né? Então, por isso que o tratamento da apneia do sono é extremamente importante. É importante para a gente poder evitar, para a pessoa ter mais qualidade de sono, uma melhor qualidade de sono, melhor qualidade de vida e menos riscos, né? Riscos de doenças tão importantes, né? Então, E é legal porque quando a gente fala da apneia do sono ou do médico do sono, eu pensava muito sempre só no neurologista, né? E hoje a gente vê tantos outros médicos, né? Então já vou até falar um pouco da área que eu atuo bastante, que é educação, né, em sono ou educação em medicina do sono. Então, hoje a gente tem especialidade em medicina do sono, né? É o que a gente chama de... né? Isso, a gente chama de área de atuação. E quem vai poder se candidatar a fazer essa área de atuação? É o médico neurologista, que você comentou, é o otorrino, laringologista, que você comentou, é o pneumologista, né? É o psiquiatra, é o pediatra e é o clínico, quem fez clínica médica. Então, assim, se o profissional médico fez uma dessas 6 especialidades, ele pode se candidatar, né, num programa de residência médica em medicina do sono. Caso ele seja aprovado, daí ele poder fazer. Então, essas são as principais especialidades, né, que teoricamente têm a melhor habilidade para atuar em medicina do sono. Então, e essa residência hoje tem no Brasil todo? Isso. A residência de medicina do sono já tem pouco mais de 10 anos, né? São poucos centros frente ao Brasil, que é um país continental, mas já é algo bastante substancial quando a gente compara até com outros países, né? Então, vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai ver as sociedades, né, as atividades associativas, né? Então, a principal sociedade de medicina que tem medicina do sono no mundo é a americana.
em número de inscritos. A segunda já é a do Brasil. Então, mesmo a gente falando que nós não somos muitos, né, mas mundialmente a gente é, comparativamente, usando, né, não que seja o suficiente, nós não somos suficientes, mas comparativamente a outros países, né, estão em estágios talvez um pouco anteriores ao nosso. E do ponto de vista de formação, a gente tem centros em Ribeirão Preto, centros em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Porto Alegre, Pernambuco, lá em Recife, e agora em Brasília. Então, esses são os locais são todos os locais que a gente tem centros de formação em medicina do sono. E no Brasil teve um encontro mundial, né? Alguns anos atrás, né? Isso foi 2 anos atrás. Foi no Rio, né? Foi no Rio. Foi no Rio de Janeiro. E esse ano vai ter em Singapura. Que legal. E nós vamos. Que bom. Que legal. Agora, eu queria falar sobre um assunto que a gente já conversou bastante aqui, e que é o CPAP. Já contei também aqui que eu sou pescador, e há alguns anos atrás a gente conversou e um amigo nosso falou que ele não se sentia confortável de ir com a gente naqueles barcos porque ele ia ter que dividir o quarto, isso faz bastante tempo já, e que o CPAP era um aparelho que fazia barulho, isso até, não sei, faz muito tempo. E há uns 4 anos atrás a gente estava pescando, e era uma pousada, e um dos pescadores fazia o uso do CPAP e estava dormindo com o meu cunhado. E aí ele me chama de tio. Ele falou, tio, mas ele é mais velho que eu, mas ele me chama de tio, tá? A gente vai entregar a idade. E ele falou, tio, não faz barulho. Aí eu falei assim, é mais ou menos uns 4, deixa ele lá ver. E ele fazia um barulhinho, uma coisinha assim, até que era gostoso para dormir, né? Sim. Então, fala pra gente, o que é o CPAP? Tá, CPAP nada mais é que uma pressão positiva contínua, né? Então, vem de uma sigla em inglês, significa pressão positiva contínua na via aérea. Então, aquela via aérea que tende a ter uma obstrução, um relaxamento durante o sono, essa pressão positiva contínua vai manter essa via aérea aberta durante todo o período de sono. E, Cristian, muito interessante essa sua colocação, porque a gente realmente, hoje em dia, olha só, eu recebo pacientes motivados a usar o CPAP, a motivação maior dele é levar na pescaria. Levar na pescaria. É levar na pescaria, porque eu ronco, porque o meu colega já falou que não vai mais dormir comigo. Ele é de Ribeirão Preto, esse que a gente foi. Então, são muitos que Pode ser até falam. paciente. Real, pode. Porque hoje é muito comum. E realmente o aparelho ele é muito silencioso, né? Então, a gente tá com alguns aparelhos para... O aparelho, as tecnologias melhoraram muito, mudaram muito. Então, não só tecnologia, mas como o conhecimento acumulado nosso, a experiência que hoje a gente tem, né? Então, é um tratamento que esse conhecimento associado à melhora da tecnologia, não só nos aparelhos, como nas máscaras, né? Máscaras que a gente hoje vê são confortáveis. Pode. E assim, ó, Isso tão é gostosinho o material, ele parece um silicone, alguma coisa assim, né? Que você pega na mão, assim, não sei se o pessoal vai ver. Aqui, né, Rodrigo, essa aqui, né? Eu li. E antigamente, realmente, as máscaras eram mais pesadas, os aparelhos eram mais barulhentos. Então, hoje, eu acho assim, muito difícil a gente falar assim, é difícil. Não, as motivações são muitas, são várias, né? São muito individuais também, aquela questão do o que eu vou melhorar, quais são os ganhos que eu vou ter. Mas o que eu posso dizer hoje não tem como não usar, não tem como não dar certo, é muito mais fácil, é muito mais... E esse amigo nosso pescador, mais recente, que já faz bastante tempo, ele falou que a vida dele se transformou depois do uso do CPAP. Melhora. Ele falou que ele é outra pessoa. Melhora muito, vira outra pessoa muitas vezes, né? Depende, claro, muito do impacto que essa apneia do sono já tem. Se é uma apneia leve, se é uma apneia moderada, uma apneia grave. Então, se a gente for falar assim, pensando no CPAP, a gente pode usar o CPAP até mesmo para ronco primário, né? Então, só ronco. Eu não tenho apneia ainda, mas eu ronco e eu não quero incomodar meu parceiro, não quero incomodar na pescaria.
pode ser utilizado o CPAP, mas a gente hoje usa mais, trata mais pacientes com apneia, pelo menos apneia moderada a grave. A indicação muitas vezes, a maior indicação é o CPAP, é o tratamento com CPAP. A ronco primário, a apneia leve, normalmente ainda tem, existem outros tratamentos que podem ser até mais indicados, mas o CPAP para apneia moderada, grave, normalmente é a primeira escolha de tratamento. E aí, quem que deve usar? A gente falou disso aí, quem tem um ronco deve usar, mas quem outras pessoas assim que devem usar o CPAP? Então, quem tem apneia leve, desde apneia leve, quem tem apneia moderada, grave, vai se beneficiar já com o uso do CPAP. E a gente vê, eu estava falando aqui que as pessoas falam, minha vida transformou, né? E a gente tá vendo que vai respirar muito melhor e vai dormir muito melhor. Que outros benefícios mais? Por dormir melhor, vai acordar melhor. Vai estar mais atento, vai estar menos sonolento, vai estar mais disposto, vai estar mais produtivo. Então, é o que a gente espera quando essas são as queixas, né? Então, as pessoas são diferentes e cada um muitas vezes tem uma queixa que é diferente. A gente vai buscar o tratamento, ele vai estar associado às melhoras que a apneia do sono está causando nessa pessoa. Então, se é uma pessoa que faz o diagnóstico e acorda 6 vezes para ir ao banheiro, 5 vezes para ir ao banheiro, o tratamento com CPAP ele vai melhorar e essa pessoa vai reduzir esse número de vezes que vai ao banheiro do dia para a noite, da noite para o dia. Quem está muito cansado, muito sonolento, em qualquer canto encosta e tende a adormecer, vai estar mais acordado, vai estar mais atento, né? Então, essas pessoas têm esses benefícios mesmo quando começam a tratar a apneia do sono. E posso complementar? Claro. A Aline está comentando bastante do ponto de vista individual, do que traz benefício do ponto de vista clínico, e tem outras formas da gente mensurar o benefício também. Né? A apneia do sono está associada com hipertensão arterial sistêmica, que é pressão alta. Tá? E hoje a gente pode dizer sem medo, né? Na verdade porque a gente tem evidência suficiente para isso, que a apneia do sono é uma das principais, talvez a principal causa de hipertensão, tá? Como causa de hipertensão. E os pacientes que têm apneia do sono e não têm hipertensão e usam o aparelho de CPAP, ele tem um efeito protetor para o desenvolvimento de hipertensão. Então, se você tem apneia do sono e você não tem hipertensão, você está usando o seu CPAP, você está se protegendo para você não ter hipertensão no futuro. Isso é um desfecho importante. Tem outro estudo, tem outros desenhos de estudos, que a gente chama de estudos de segmento, que o termo técnico é estudos de coorte, que demonstram que pacientes com apneia do sono têm uma menor sobrevida. E quanto pior a apneia do sono, menor a sobrevida. Então, se você tem uma apneia grave, teu número de vida, tua expectativa de vida é menor que aquele que é moderado, que é menos, né? E assim por diante, né? Então, a apneia do sono está associada com mortalidade. E mais recentemente, nesses últimos 12 meses, né, foram publicados dois estudos bastante significativos. Um deles que demonstrou que as pessoas com apneia do sono tratadas com aparelho de pressão positiva no tempo adequado, ou seja, né, pelo menos 4 horas por noite, eles tiveram uma incidência muito menor de infarto, de derrame ou mesmo de angina. Né? Ou seja, as pessoas que têm apneia do sono estão tratadas, então o risco é quase 40% menor, é muita coisa. Agora não lembro se é 37 ou 38, mas é algo bastante substancial. Então, apneicos que já tiveram desfecho e você vai utilizar o aparelho de CPAP, ele reduz a incidência desses desfechos. Né? Em estudos de coorte e em estudos também de intervenção. Então, foram as 2 revisões sistemáticas que foram apresentadas. Então, hoje, tratar a apneia do sono é para aumentar a expectativa de vida, evitar esses desfechos desfavoráveis e aquilo que a Aline comentou, melhorar também a qualidade de sono e qualidade de vida. Então, é viver mais e melhor. Essencialmente é isso. Legal. A gente está falando de 1/3 da população tem distúrbio de sono. 1/3 da população tem apneia do sono. Apneia do sono. Mas o distúrbio do sono, depende do estudo, pode ser até mais se a gente usar a prevalência na vida. A gente fala de apneia do sono em 32,9%, um estudo brasileiro publicado em 32,9%. É um estudo brasileiro. Exatamente 1/3. É 1/3. Tem 15% para insônia crônica, 6,4% para síndrome das pernas inquietas, enfim. A prevalência, a epidemiologia, a quantidade de pessoas que são acometidas por apneia do sono é bastante grande.
Né? E daí por isso a necessidade nossa de conversarmos sobre isso, de alertarmos a população, de trabalharmos com educação médica, né, na tentativa de organizar, né, estratégia de enfrentamento desse problema. Hoje o paciente chega lá, ele chega meio assim, eu acho que eu tô com apneia do sono, meio assustado, ou ele já chega dizendo, por favor, me ajude? Qual que é a mais comum? Olha, para mim ele chega já diagnosticado, né? Aham. Então para mim, eu atendo, eu recebo pacientes com o diagnóstico de apneia do sono para o tratamento. Então acho que essa questão de como chegam os pacientes né, para o médico. Porque você já recebe, né? Para mim, eu recebo com o diagnóstico, seja do médico, seja do colega que falou, e tem o diagnóstico engavetado, mas eu acabo, né, a fisioterapia do sono, o nosso trabalho, ele é com o diagnóstico, né? São múltiplas. A apneia do sono, como é uma doença crônica, a gente já comentou, tem múltiplas manifestações. Então, a entrada do paciente pode ser por diversas queixas. Ele pode ser o típico mesmo, com uma queixa de sonolência, e daí isso ser fácil. Olha, é sonolento e ronca. Hoje, felizmente, boa parte dos médicos vão pensar em apneia do sono, mas pode ser da entrada de maneiras diferentes. Uhum. Então, existe um grupo de pacientes que têm apneia do sono, que são mulheres, né, no climatério, na menopausa, que elas não se queixam de sonolência, se queixam de insônia. Né? Então, aí a gente chama de outro tipo de fenótipo, outro tipo de grupo que tem apneia do sono. São mulheres, né, de meia idade. Que é mais comum, né, nessa fase. É bastante comum, né? A prevalência de apneia do sono entre homem e mulher costuma ser maior em homem, enquanto a mulher tem idade reprodutiva. Mas no momento que ela entra no climatério, ela não está mais em idade reprodutiva, a prevalência se assemelha à do homem. Né? Só que ela não reclama de sonolência, ela relata que o sono é ruim, que acorda muito à noite, né? E essa insônia, a maior parte das vezes, ou uma boa parte das vezes, após a avaliação, a gente vai descobrir que é a apneia do sono. Outros pacientes, né, vêm porque eles vão, de repente, estão acompanhando com algum médico e observam que o exame de sangue, tem um que a gente chama de hematócrito, hemoglobina, está muito elevado. Né? Então, e que daí vai fazer a investigação, não encontra, e depois você vai pesquisar. Anemia, né? Não, o contrário disso. Na anemia falta. Esse tem excesso de glóbulos vermelhos. E daí vai no hematologista, vai procurar se de repente pode ser, enfim, alguma doença mais grave, não que a apneia não seja, mas na verdade pesquisa sobre câncer, né? E depois vai se observar, não, é a apneia do sono, porque a apneia do sono, o que ela faz durante a noite? Ela faz uma hipoxemia, uma falta de oxigênio. Aí o corpo, para lidar com isso, ele aumenta a produção de glóbulos vermelhos, para tentar equilibrar. Né? E daí a gente descobre que é a apneia do sono. Outros ainda vão no urologista, como a gente comentou anteriormente, reclamando que está urinando muito à noite. Olha, a próstata está adequada se for um homem. Aí depois você vai descobrir que é apneia do sono. Então, as entradas são múltiplas. O importante é você ter um profissional de saúde que esteja atento a isso. Isso que é o essencial. E é legal isso que você falou, porque a medicina do sono é tão recente que os profissionais hoje em dia têm tá capacitados para atender isso aí, para diagnosticar e encaminhar para um médico do sono? Como é que a gente tem estruturado isso e como a gente tem enfrentado? Aqui, né, na USP Ribeirão Preto, a gente já tem conteúdos relacionados à medicina do sono, desde o primeiro ano, que agora estou dando aula para o primeiro ano também. Mas, enfim, a gente tem, durante vários momentos, eles vão ser alertados, vão ser treinados para a apneia do sono. Mas isso não é regra. A maior parte das escolas médicas, na formação do médico, não existe dentro da matriz curricular tópicos relacionados a isso. Né? Entretanto, quando a gente vai pegar nas especialidades, as principais ali, né, todas elas têm dentro da matriz curricular, ou seja, daquilo que o médico deve aprender, tem tópicos de sono. Então, neurologistas, o otorrino, o psiquiatra, o pneumologista, eles sabem, né, eles deveriam saber, pelo menos eles devem ser treinados quanto a isso. Mas toda a sociedade vem trabalhando de maneira bastante organizada para que o conteúdo relacionado ao sono seja mais democratizado possível. Né? Vou dar até um exemplo curioso, assim. Acho que foi em 2016, eu acho, a gente lançou um curso online. Quando nem se falava muito de curso online, foi 2015, eu acho, 2016. Eu lembro que a gente tentou, enfim, ter várias dificuldades para lançar esse curso online, mas conseguimos lançar. Né? E qual que era o público-alvo? Né? A gente falava sobre medicina do sono como um todo para alunos da área de saúde e de graduação. E até antes da pandemia, de 2019, a gente já tinha tido 30 mil alunos que tinham feito esse tipo de curso. Para agora deve ter passado já dos 100 mil alunos, né? Então, mas é uma iniciativa aqui da faculdade nessa tentativa de melhorar o conhecimento, né, e a identificação e tratamento dos pacientes, ou seja, tem várias iniciativas, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi o urologista, a recomendação do urologista, porque a pessoa fica inflamada, né, que dorme mal, né? E eu nunca tinha pensado, o urologista vai indicar um médico do sono, que a pessoa tem infecção urinária, pode ser isso. Pois é. Então, olha quanta coisa pode afetar, né? Não, todos nós, a gente precisa estar atento, né? Por mais que, eu recebo pacientes diagnosticados, sim, mas a gente precisa
saber sono, identificar, né, o que está trazendo algum desequilíbrio. Então, seja uma queixa relacionada ao próprio sono ou mesmo durante a vigília, né? Então, e o sono está junto, o sono e vigília estão juntos. Então, precisa ter esse equilíbrio e a gente poder identificar se tem algo que pode estar trazendo algum impacto, trazendo esse desequilíbrio, né? E a gente saber indicar, né, os profissionais para poder fazer uma boa avaliação do sono. Então, outros profissionais também, então, urologista, cardiologistas, né? Então, são esses impactos que a apneia do sono, ou qualquer outra doença do sono, acaba tendo um impacto no nosso corpo de forma geral, né? Então, hoje o pessoal está sabendo mais identificar, né, diagnosticar, né, apneia, insônia, síndrome das pernas inquietas. Né? Tem muito trabalho a ser feito ainda, mas já foi iniciado e já se avançou bastante nesses últimos 10 anos. Né? Isso. Uma coisa pra gente do CPAP aqui é que a gente está com alguns modelos aqui, mas a gente tem uma variedade de modelos grandes, né? Até porque as pessoas têm biotipo diferente, adaptação diferente, né? É assim? Sim. Olha, aqui, por exemplo, a gente está com uma fraçãozinha só do que existe. Então, existem vários tipos de máscaras, até mesmo de aparelhos e as indicações delas, né? Então, as máscaras, tem máscaras que a gente chama de mínimo contato, que encosta mais aqui, que é mais ou menos parecida com essa daqui também é uma máscara de mínimo contato. Então, são máscaras que encostam menos, tem menos contato mesmo. Máscaras nasais convencionais, então, por enquanto eu estou falando de mínimo contato, nasal convencional, então, as duas formas que eu estou falando por enquanto são máscaras de rota nasal. Existe máscara também que pega nariz e boca, então tem que ter uma boa avaliação, uma boa indicação. Antigamente, Christian, era tudo assim, tudo que se diagnosticava a apneia do sono e já vinha até escrito assim, ó, máscara oronasal. Ah, mas por que máscara oronasal? Era a máscara oronasal que é essa que pega nariz e boca, né? Porque a queixa, né, de quem dorme e tem apneia do sono, muitas vezes é porque, eu abro a boca, minha boca amanhece seca. Então, respiro pela boca a noite toda, minha esposa fala, meu marido fala que eu tô abrindo a boca, então, máscara oronasal. E na realidade, né, a apneia do sono, ela acaba sendo o que tá levando a essa abertura de boca, né? Então, se a gente for olhar, parar, avaliar bem um paciente, a maioria deles tá abrindo a boca por conta da apneia do sono. A partir do momento que a gente estabelece a via aérea nasal como, né, com a pressão positiva, mantendo a via aérea aberta, essa boca tende a fechar. Então, é uma das observações muito grandes minhas. O paciente chegou, eu já tô vendo, eu tô olhando para você, eu tô vendo sua boca tá fechadinha. Paciente, mesma coisa. No momento que eu tô falando, eu tô prestando atenção. Bom, ele chega, eu já olho o nariz, né? Falo, pronto. Como que esse nariz, que máscara que é mais indicada. Então, tem isso. Hoje eu olho para nariz, eu vejo a máscara. Olha, você já é essa. Eu vejo a máscara, Então, tem sim, são vários. Eu falei nasal, eu falei mínimo contato, eu falei oronasal. Entre dessas 3 modelos saem mais um monte de variações. Marcas. E a gente vai poder olhar para cada paciente. Tipo de cabelo. Se o cabelo for muito... Se o cabelo for muito liso, por exemplo, tem máscara que não vai parar, não vai dar certo. Então, a gente tem que olhar para isso. Tem bigode, tem barba, como respira, Então, tem muitas variáveis e muitas máscaras. E é legal porque eu já conversei com vocês e as pessoas que usam... Eu acho que a aceitação é quase 100%, né? Se for um trabalho bem feitinho, olhando para os aspectos individuais. A adaptação das pessoas. A adaptação, né? A gente só falou de máscara, mas tem os ajustes do equipamento, tem os ajustes do aparelho. Não é uma pressão só, não é só abrir garganta, manter ela aberta. Então, por mais que as pessoas falem, mas tem aparelho automático hoje. Sim, mas esse automático é diferente do outro, porque eles têm algoritmos próprios que não são revelados. Então, a gente precisa, não tem como, a gente precisa ajustar de forma individual
o aparelho, os ajustes do aparelho, os ajustes da máscara. Então, é isso que vai fazer diferença impactar a adesão ao tratamento. E sabe uma coisa que eu achei muito legal e que eu não sabia disso? É que vocês fazem um trabalho de monitoramento online, né? Ah, sim. A maioria hoje... Isso, eu achei muito legal. Isso. A maioria dos aparelhos hoje traz essa possibilidade do acompanhamento remoto. E isso facilita muito mesmo. Né? Antigamente eu entregava o aparelho para o paciente, a gente já tem 12 anos trabalhando com adaptação de CPAP para pacientes com apneia do sono. E antigamente não tinha, né? Então eu entregava o aparelho, ajustava a máscara, ele ia embora, a gente ficava em contato telefônico, mensagem sim, mas a gente ficava curioso para saber, só que daqui só uma semana... Né, que ele viria, a não ser que tivesse alguma dificuldade maior, vinha antes. Mas hoje, o paciente dormiu com o aparelho, dormiu com a máscara. Dia seguinte eu acordo, eu vou lá ver como que ele dormiu, se ele teve apneia, se ele abriu a boca, se a máscara estava bem ajustada, se já resolveu ou não a apneia. Eu faço ajuste à distância. Então eu vou lá no sistema, entro lá... E eu vejo que a pressão não foi suficiente. Eu aumento um pouquinho essa pressão para a próxima noite ele já dormir com um outro ajuste. E isso facilita muito, né? E é muito comum, a gente estava conversando aqui antes de começar, o paciente na primeira noite já dizer, já mudou tudo, né? É isso, eu acho impressionante isso, né? Ele já tem um ganho, uma melhora, a maioria muito grande mesmo. E claro, assim, Christian, não são todos, claro, vai ter os pacientes que o aparelho... A gente não quer dormir com nada, né? A gente não quer usar... o óculos não vai dormir, mas a gente quer tirar relógio, a gente quer tirar tudo. A gente não quer nada encostado na gente. Isso. Então, pode ser, as primeiras noites, elas podem... às vezes até serem noites que você acorda, lembra de algo no seu rosto, tem algo apoiado, né? Então, não é para todos, mas uma grande parte dos pacientes já tem o benefício da manutenção da via aérea aberta durante o sono a primeira noite e ajustou bem, a máscara estava ok. Sim, dia seguinte eu falo, meu Deus, o que é isso? Por que eu não fui antes? Por que eu não tratei antes? Então, é gostoso, é um trabalho eu acho que a gente entra nesse ponto, né? Quanto que a tecnologia aí ajudou a vida das pessoas, né? Mas e no outro ponto, quanto que a tecnologia hoje atrapalha o sono das pessoas, né? É uma coisa que a gente tem que cuidar agora, que é um outro... Eu acho no CPAP que, nossa, a gente só tem que agradecer, né? Sim. Mas eu vejo hoje a tecnologia cada vez mais as pessoas, assim, dependentes, né? Nesse momento, só passa para cima e não conseguem desligar, né? E aí a gente conversou na Semana do Sono um pouquinho sobre o 24.7 e... Eu acho que é um tema muito, muito bacana. E eu vou abrir nesse tema aqui, falando do relógio. Eu vejo as pessoas hoje que correm comigo, muito assim, eu dormi tantas horas, e o meu relógio está assim. As pessoas estão até manipulando o relógio porque tem que chegar naquela perfeição, né? Não, mas eu digo assim, e as pessoas em busca dessa 100% frenético, essa perfeição de tudo, né? O que dá para comentar um pouquinho, Cristiano, né? Você introduzindo assim, a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela é importante para a gente sobre diversos aspectos, né? Seja porque a gente está aqui no podcast, tem tudo tudo isso e a gente pode se comunicar e pode divulgar informações de qualidade, seja porque a gente está aqui com 2 aparelhos do CPAP de altíssima tecnologia, com tecnologia de telemonitoramento, né? Que aumentam sobrevida, que fazem com que as pessoas durmam melhor e vivam mais. Sim. Mas, por outro lado, como a gente sabe tudo na vida, né, e é até meio filosófico, tudo que é exagero talvez possa ter um custo, possa ter uma consequência. Então, naquilo que a gente pode chamar de monitoramento do sono, talvez algumas pessoas, né, de maneira excessiva, elas tentam controlar seu sono. Né? E tentam controlar seu sono, seja controlando seu próprio comportamento, seja tentando mensurar o sono de todas as formas. E nisso entra, né, esses equipamentos vestíveis, como, né, os smartwatches, em que as pessoas muitas vezes, na tentativa e na busca, né, de um sono perfeito, né, acabam modificando de maneira talvez até deletéria seus padrões de comportamento e, consequentemente, comprometendo também a qualidade do sono.
Então, nessa busca, né, você perde o equilíbrio e isso vai comprometer o teu sono. Isso tem um termo técnico, né, que é chamado de ortossonia, né, que vem aumentando a frequência dentro dos consultórios, dentro das clínicas de sono, né, nessa tentativa nossa não são de todos, felizmente é uma pequena parcela, mas tentativa desenfreada de controlar tudo e até mesmo o sono. Né? E por outro lado, né, a tecnologia também tem algo bom, porque uma pessoa que utiliza um smartwatch, mas de uma maneira equilibrada, o smartwatch ele vai trazer um dado aproximado sobre o tempo total do sono que é relativamente confiável. Ele não tem uma precisão clínica, mas ele é relativamente confiável e é adequado, né? Então, você vai observar que o dia que você dormiu menos, ele vai mostrar que você dormiu menos. O dia que no final de semana você dormiu mais, ele vai mostrar que você dormiu mais. E isso é correto. Né? Dados mais detalhados, como qualidade do sono leve, sono profundo, sono REM, né? O smartwatch ele não consegue ainda ter essa precisão. Né? Ele vai fazer um dado aproximado, mas lembrar sempre que é aproximado. Isso não é verdade. Não é verdade absoluta, é isso que eu quero dizer. Né? O dado absoluto, o dado de referência, né, é feito através do exame do sono, que é a polissonografia. Ele faz apenas um dado aproximado. Mas é a gente tendo, né, não que a gente não deva usar esse tipo de tecnologia, eu acho que deve, pode, né? Para quem não que deve. Usa quem quer e pode. Né? Mas sabendo desses limites, né? E que a gente também não precisa controlar o sono a todo custo. Não deve. Né? É bem isso. Eu vejo exatamente igual uma situação do colchão também, né? As pessoas querem um colchão que vai resolver a vida dela. Não vai resolver a vida dela. Não é só isso, né? Acho que é um instrumento para você dormir melhor, para você adaptar melhor o teu corpo e fazer isso aí. Mas não vai comprar um colchão que isso vai resolver. Se você não mudar os teus hábitos, né? Não tem jeito, né? A gente não tem panaceia. Panaceia não é comprimido, panaceia não vai ser um smartwatch, a panaceia não vai ser o colchão. Exato. Né? A gente precisa de uma avaliação adequada para ver quais são os fatores, caso a pessoa tenha uma queixa clínica, quais são os fatores que levam a isso. Uhum. Pode ser uma doença do sono, pode ser um colchão, pode ser um ambiente que seja muito quente, pode ser várias coisas. Mas é necessário um olhar cuidadoso para que a gente possa detalhar e entender. Né? E hoje, assim, eu queria falar um pouquinho que a gente conversou sobre isso, nessa busca pela perfeição, pela essa intensidade, pela essa produtividade frenética, né, que a gente vive, né? Qual é o impacto disso hoje no sono? De maneira geral, a gente vive numa sociedade que valoriza muito o produzir. E não eu não acho isso errado, tá? Mas tudo isso, de novo, né, isso tem que ter um equilíbrio. Quando você procura um produtivismo desenfreado, né, em que você isso vira a tua função de vida, né, e você teoricamente ou diretamente durante o sono você não está produzindo diretamente. É claro que indiretamente sim, mas diretamente não. Então, dentro dos comportamentos que a gente tem, né, ao longo do dia, ao longo da noite, o sono é o único momento que você não está produzindo diretamente. Né? Então, nesse mundo produtivista que a gente vive, né, existe frequentemente um avanço no número de horas acordadas, no número de horas de vigília, nessa tentativa de aumentar a produtividade. Seja uma produtividade no trabalho, seja uma produtividade acadêmica, seja apenas uma produtividade naquilo que a gente busca como lazer, satisfação e prazer. Né? E isso em detrimento do tempo de repouso, consequentemente do tempo de sono. Né? Isso, se for de uma intensidade grande ou se for de uma frequência elevada, né, por um período de exposição longo, que você vai estar dormindo pouco ou dormindo mal, isso vai trazer consequências. Né? E as consequências são amplas, né? Desde redução de qualidade de sono e qualidade de vida, até mesmo aumento de risco de mortalidade. Né? A gente já tem vários estudos de segmento, que a gente chamou lá atrás de estudos de coorte, sejam eles norte-americanos, europeus, asiáticos, chineses e japoneses, que demonstram que as pessoas que dormem menos têm uma menor expectativa de vida. E, infelizmente, a gente observa que a nossa sociedade, né, vem dormindo menos, década após década. Né? E o preço? O que é o preço? O preço é a vida. Isso teoricamente, era para ser negociável. Né? E a gente reflete pouco sobre isso, e a gente está tendo a oportunidade de falar isso agora contigo. Então, no momento em que você opta, né, por esse produtivismo desenfreado, é você saber que você está pagando com parte da sua vida. E é importante pensar sobre isso. Desculpa te interromper, mas a gente vê isso nos jovens também, né? Nossa, vê muito. Mas muito, né? A gente já conversou sobre isso. E aí o jovem tem uma prova e ele quer ficar noites, virando a noite, sei lá, energético, algum café, enfim, pó de Guaraná. Não sei nem se toma pó de Guaraná hoje, né? Hoje é Red Bull. É energético. O energético Mas antes a gente tomava pó de Guaraná com refrigerante, né? Isso, é tá isso entregando mesmo. A idade, né? Mas enfim, mas tô com 50 mesmo, é assim mesmo. E eu vejo os jovens fazem isso de virar à noite, porque não vai render mais nada, né?
O que a gente pode... Dá para explorar isso de diversas formas, né? Mas eles são expressão dos valores da nossa sociedade. Né? Então, se a gente valoriza a entrega a todo custo, se a gente valoriza que você tem que... a exposição, né? Falando de redes sociais, você tem que ser visto a todo custo, né? Isso é feito apenas quando você está acordado. Então, daí você aumenta o tempo de vigília e cumprimento do tempo total de sono. Então, a gente, do ponto de vista como sociedade, né? A gente deve falar mais sobre sono e a importância do sono. Né? Assim como no ensino fundamental 1 se fala sobre pirâmide alimentar e como é importante se alimentar, se fala da importância da atividade física, se tem aula de educação física, né, se fala praticamente não se fala sobre sono. Né? Então a gente tem que educar as nossas crianças para que saibam qual a importância do sono e que respeitem isso. E elas aprendem. Né? Elas aprendem e elas nos corrigem. Verdade. Então é importante que a gente fale isso. Né? E depois, naqueles que já passaram por essa etapa, né, que no caso dos adolescentes, de novo, que a gente possa abordar eles com informação. Né? Porque as consequências são amplas. Né? A gente comentou um pouco de mortalidade, mas também tem relação à saúde mental. Pessoas que dormem pouco, dormem mal, aumenta o índice de doença mental, como depressão, transtorno de ansiedade, né? Até mesmo, né, transtornos alimentares e tudo isso levando a uma piora da qualidade de vida. Então, falar sobre sono é importante em todas as faixas etárias, até mesmo nessas dos mais jovens. E agora eu tô pensando uma coisa aqui, o idoso já dorme menos, né? Depois de uma certa idade. Tem uma redução, né? Existe uma crença popular que o idoso dorme menos, mas parece que é muito menos. Ele dorme menos, mas é muito pouco. Muito pouco. São poucos minutos a menos. Se a gente for falar de precisão, é menos de meia hora a menos o idoso comparando com o adulto. Então, se dorme menos, dorme, mas é pouquinho. E aí eu vejo chegando numa idade que eles estão mais sozinhos. E aí o celular gera aquela endorfina, aquela satisfação, e eles estão ficando mais presos do que às vezes as crianças. Eu não sei se vocês já têm notado isso. Verdade, assim, e essa situação do arrasta e vai para cima é uma coisa que joga aquele frenesi ali, eu não sei qual que é a endorfina que libera ali, que ele fica só aquela satisfação, aquele prazerzinho de um segundo ali, e eles ficam viciados naquilo. A gente pode pensar um pouquinho, né, e até falar um pouco da internet e das redes sociais, né? Então, há anos atrás, pouco mais de 10 anos, a rede social era o Facebook, né? O Orkut. E o Orkut antes ainda, né? E, essencialmente, a gente estava exposto a uma informação que era estática, né? E com muito conteúdo escrito. E daí, as redes sociais estudaram neurociência. E viu que para prender atenção tinha que ter imagem. Exato. E daí veio o Instagram com bastante imagem. E depois eles viram que, olha, imagem é importante, mas imagem com movimento e som deve ser mais legal. Né? Aí veio o TikTok e todos os outros tiveram que se adaptar a isso. Então, hoje, né, as redes sociais são praticamente armadilhas da nossa atenção. E a pessoa que não está preparada para lidar com isso é uma vítima disso. As crianças estão preparadas para isso? Não estão preparadas. Os idosos estão preparados para isso? Não estão. E vão pagar um preço. O preço é a manutenção da atenção, né, por longos períodos, né, com pequenas gotículas de satisfação. Pode ser microgotas de satisfação. Né? E o que sobra disso depois é um vazio existencial. Né? Seja para o mais velho, ou seja um vazio existencial para esse mais novo. Agora eu vou falar um pouquinho do mais novo. Quando você pega uma criança mais nova, ela vai ter aquela pequena satisfação no jogo, ou aquela pequena satisfação naquele vídeo do TikTok. Né? Só que na vida, a gente tem essa satisfação a todo momento. Assim, não tem. Né? E elas acabam tendo como referência, né, um mundo digital que traz satisfação. E a vida, né, a nossa vida, do nosso cotidiano, a nossa vida real, ela tem muito mais desafios do que essa própria satisfação. Muito mais frustrações. Né? E muito mais frustrações. Né? E daí ela acaba perdendo a oportunidade de entender como é que é se ficar frustrado e superar isso. Né? Do que é ter uma satisfação na vida real. E acaba desviando boa parte da sua atenção e boa parte da sua vida, infelizmente, para esse mundo digital e tudo isso. Né? E aí pode ter os desvios, né, os abusos e tudo que advém disso. Né? E eu tenho visto isso aumentado com muita frequência, sabe? Com relação aos idosos também. A gente falava tanto das crianças, mas eu vejo assim, eles nesse momento de solidão, assim, no final ali, eles entram nessa aí. Eles, né? A nossa sociedade como um todo, né? A gente precisa olhar para isso, acho, com mais atenção como você está colocando. Né? E não adianta, assim como as crianças, apenas a gente ir limitando, a gente tem que ir com opções, né? Então, se não tem isso, o que tem, né? O que a gente pode oferecer para que a gente possa tornar essa vida mais saborosa, essa vida mais gostosa, não necessariamente produtiva, ela até pode ser também, né? Mas que ela possa trazer uma vida mais satisfatória, talvez seja o termo mais adequado nessa fase de vida. É claro que não que o celular a gente deve impedir, mas a gente deve entrar nessa reflexão
né, de qual que é a quantidade, o conteúdo que é mais adequado. Né? A gente não deve ser, como a gente acontece hoje, na maior parte da população, sermos praticamente, agora eu vou colocar assim, sermos vítimas desse tipo de exposição. Né? Esse tipo de exposição, quando ela é utilizada por um longo período, ela muda como a gente se comporta, ela muda como a gente pensa. E a gente não está refletindo sobre isso, porque modifica. Né? E a gente tem que, como sociedade, pensar mais sobre isso. Acho muito legal. O que vocês veem assim, o futuro assim, a tecnologia associado ao sono? O que vocês esperam? Assim? A gente fala de muita coisa de estudo que tem avançado, estudos que têm sido feitos, inclusive em colchões também. A gente viu o CPAP, olha, os rings. Isso, eu acho assim, ó, porque eu não tenho dúvida, né? Então, a gente vive... enfim, nosso mundo é tecnológico, né? A inclusão de novas tecnologias, ela também entra na fronteira do sono. A análise sinal biológica, ou seja, captação de sinais biológicos, interpretação desses sinais biológicos e valor, né? O que significam isso? É o que a gente tem trabalhado. Então, a gente dentro da faculdade aqui da UFRJ de Ribeirão Preto, a gente tem trabalhado com captação, com interpretação, seja com centros nacionais ou centros internacionais, né? Para tentar entender como esses sinais biológicos eles podem entender melhor o fenômeno do sono e como a gente pode dormir melhor. Né? Então, eu acho que, não tenho certeza, né? Que os vestíveis são os equipamentos, né? Na qual a gente vai conseguir uma melhor captação desses sinais, já são e vão se tornar uma realidade cada vez maior. Né? Então, a gente vai conseguir uma melhor precisão para entender melhor o nosso corpo. Tá? Então, isso é uma dimensão. Só que, por outro lado, a gente também tem que entender que a tecnologia ela não vai substituir o sono. A tecnologia, isso não vai diminuir a importância do sono. O que eu quero dizer é o seguinte, o sono é um fenômeno vital. Né? O sono, a gente passou sobre a evolução natural, sobre milhões, milhares, centenas de milhares de anos, né, dormindo. E a gente vai continuar dormindo. Tem estudos, doutor, lá atrás, assim... O que eu posso dizer assim, do ponto de vista de evolução natural? Então, vamos pegar, vamos usar a perspectiva evolucionista de darwiniana. Então, assim, a gente observa comportamentos de sono, né, praticamente em peixes, em aves, peixes, répteis, aves e mamíferos. Eles dormem. Possivelmente até inseto dorme. A gente só não consegue mensurar se o inseto dorme ou não, porque ele não tem um cérebro. Né? Então, ele não tem um sistema nervoso bem organizado. Mas depois dos peixes, todos os organismos, eles dormem. E por que eles dormem? Na perspectiva evolucionista, porque sono é uma vantagem adaptativa. Tá? Então, assim, na perspectiva evolucionista, tudo que é uma vantagem ele é perpetuado ao longo das espécies. E o sono ele foi perpetuado. Além disso, o sono ele teve um aumento da complexidade com a evolução das espécies. Ou seja, o sono do mamífero, que é o nosso sono, é mais complexo de uma ave, que é mais complexo que um réptil do que de um peixe. Ou seja, além de ele ser perpetuado, houve um aumento da complexidade, reforçando, né, a importância do sono. E daquilo que a gente sabe, assim, ó, do ponto de vista de tempo total de sono, mesmo até tempo total de sono, né, os nossos avós, que possivelmente viveram no mesmo local, lá no sul de Santa Catarina, eles dormiam uma quantidade talvez próximo de 7 ou 8 horas. Né, um determinado horário. Os pais dos nossos avós ou nossos bisavós, né, dormiam algo próximo disso. Ou seja, toda a evolução natural, todos os que antecederam dormiam um tipo de padrão. E agora, nessas últimas duas, 3 gerações, é que a gente está tendo uma redução do tempo total do sono. Então, isso é muito recente. Né? Isso tem um preço, é o preço que a gente está pagando, né? Mas não existe, a gente não teve tempo suficiente para esse tipo de seleção / adaptação. Né? Então, e a gente está pagando o preço. E daí entra, né, o meu papel como funcionário público, professor da faculdade, né, nessa necessidade da gente poder conversar mais sobre o sono, como você está dando essa oportunidade para a gente. Claro. Refletir que isso é um comportamento de quiescência que a gente está quieto, mas que ele é essencial para o momento de vigília. Né, daquilo que outras pessoas que já me antecederam aqui, né, que conversaram contigo, em que uma boa noite de sono, né, é você garantir um bom dia. Né, e que um bom dia vai garantir uma boa noite, né, e que não tem equipamento que vai substituir isso, não tem gadget nenhum que vai substituir, e que é importante que a gente saiba, que a gente se ouça, que a gente se sinta e que a gente respeite essa função biológica. Acho que uma das primeiras vezes acho que a gente conversou, na primeira vez a Aline falou que o sono começa a não acordar. Verdade, e eu lembro disso, e eu achei sensacional, sabe? A gente esse é o 31º episódio. Nossa, e já. Parece que foi ontem, E eu aprendi muito aqui, né? E todo dia eu aprendo. Mas uma das coisas que eu lembro muito foi isso que você fala. A gente tem que cuidar do sono no despertar. Na hora que você acorda, você começa a preparar. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu achei tão legal. Eu falei pra muita gente que legal. sobre isso.
Porque o sono a gente não consegue separar. O sono e vigília a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E a gente fica nessa assim, não, porque eu vou cuidar do meu sono. Como que eu cuido do meu sono? Eu vou preparar o quarto legal, eu vou ter um ambiente agradável, menos ruído, menos luz, tudo ótimo. Evitar cafeína perto do horário de dormir. Enfim, várias do que a gente chama de boas práticas do sono, higiene do sono. Mas eu acho que assim, um dos fatores, do que a gente pode dizer assim, mais importante, bom, tudo é importante, mas assim, o momento do despertar nosso, ele já é o momento que a gente está cuidando do nosso sono, né? Quando a gente acorda, hoje com home office, né? É muito comum a gente ficar em ambientes mais escuros, fechados. Então, ter horário regular para ir dormir, para acordar. Então, cuidar disso, dos horários para despertar, abrir a casa ou até mesmo sair, se expor ao sol. Isso tudo tem um impacto importante para o momento da gente dormir, né? Então, se expor ao sol pela manhã, a gente tem estudos, a gente já sabe que tem relação com a melatonina, que é o hormônio da noite, né? O hormônio do sono. Então, isso é um preparo já. É despertar, se expor à luz, despertar sempre em horários regulares, né? Então, se manter ativo, né? Então, não precisa correr maratona, mas ter atividades. De manhã cedo ajuda muito, né? O solzinho e a atividade mesmo. Física, então, a gente precisa sinalizar para o nosso corpo o que é dia, o que é vigília. Durante o dia é movimento, a gente precisa se movimentar. Durante o sono, é hora de dormir. Então, a gente até falou um pouquinho sobre idosos e tal. Os idosos, se a gente for ver hoje, né, ele perde a referência do trabalho e acaba tendo mais cochilos durante o dia. E isso vai impactar lá o sono. Aí vem o celular, os horários aqui. Então, quer dizer, isso tudo tem esse impacto no sono dos idosos, porque ele já começou a perder as referências do movimento, do dia, do trabalho, do que eu vou fazer agora, do que eu vou comer, horários, né? E acaba tendo mais cochilos durante o dia. Então, a gente fica com essa ideia de que idoso dorme menos, mas muitas vezes é porque ele está tendo um monte de cochilo durante o dia, né? Então, aí vai tendo um impacto durante o sono, né? No momento em que deveria dormir à noite. Muito bom, muito bom. Ó, a gente está indo pro final aqui, mas a gente conversou uma coisa antes de começar que eu achei muito interessante e que eu disse que a gente nunca tinha conversado aqui, que é essa questão do acordar e do despertar. E que aí o Dr. Alan falou até uma palavra que eu disse, nossa, eu nem sabia sobre isso, né? As pessoas acordam e tem aquele tempo até ela estruturar e tá 100% de atividade, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu disse assim, é comum a gente acordar e tem gente que fala assim, eu acordo, já pulo da cama e já saio radiante, bora! E tem gente que já acorda, não, calma, pera um pouquinho, acorda às 7 e vai começar a produzir às 9. Isso. Você já exemplificou bem do ponto de vista prático, né? Então, a gente tem um termo que a gente chama de inércia do sono. Né? A inércia do sono é o tempo em que você, é o tempo, né, mensurado ou estimado, né, depois que você acordou, para você se sentir totalmente desperto. Né? Então, eu acordei, vamos supor, 7 horas, daí 7h15, 7h20, nossa, eu acho que agora eu estou totalmente desperto. Também a latência do sono é de 15 a 20 minutos. Né? O tempo que a gente utiliza, né, adequado, que a gente chama de normalidade, é até 30 minutos. Então, se você acordou em até 30 minutos, você está se sentindo totalmente desperto, está normal. Passou de 30 minutos, existe a possibilidade, né, que a noite anterior que você tenha dormido, ela tenha tido algum comprometimento, seja de qualidade, né, extensão, tempo de sono, qualidade, múltiplos despertares, doenças do sono, enfim, algum motivo, ou até mesmo regularidade, o horário que você dormiu, o horário que você acordou. Né? Então, e esse termo é a inércia do sono. Então, a gente fala muito, né, como a gente comentou, de latência para o sono, ou seja, quanto tempo você demora para dormir, está todo mundo atento a isso, quando ele está aumentado a insônia, aumentado, o que é? Quando é mais do que 30 minutos, né? Até para memorizar é fácil, é 30 minutos para um e para o outro. Né? E inércia do sono é isso, é o tempo depois que você acorda, quanto tempo você está totalmente desperto. E também é 30 minutos. Tá? E é um parâmetro interessante. E aí você vê, né? Depois de 31 episódios, é a primeira vez que eu escutei inércia do sono, eu fiquei, nossa! E é uma coisa que é tanta coisa que a gente esquece até de falar ou de perguntar. E
na Semana do Sono, que passou esse ano, foi surpreendente também. Eu quero agradecer vocês demais pela participação, porque vocês levaram outras doenças que também a gente não conhecia. A gente teve a oportunidade de levar lá para o pessoal da indústria e no Senai, e foi muito bacana, né? E alguns exemplos, assim, de pacientes de vocês. Eu achei que foi sensacional. Primeiro agradecer você, Imagina. na verdade, aí de ter trazido essa oportunidade, a gente poder conversar com a população, em específico lá com o Senai. Eu acho que é objetivo nosso, seja como profissionais do sono, seja na própria universidade, de conversar com a sociedade. Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode perder e a gente espera continuar. E o professor Reginaldo, ele confirmou, próximo ano... Então, nós vamos estar lá. Vamos estar lá de novo. E nesse ano, a gente teve a oportunidade de falar de várias doenças do sono. E lembrando, para quem não sabe, a gente tem mais de 70 doenças do sono. Gente. A gente falou ali, eu acho, 3 ou 4, sabe? Sim. Né? A gente tem mais de 70 doenças do sono. Então, e a gente com especialistas sabe, mas a população não sabe. Não sabe. Né? E a gente fala das mais prevalentes porque, claro, são as mais importantes. Mas tem muitas pessoas, muitos pacientes que precisam de diagnóstico. Então, quanto mais a gente fala sobre sono, quanto mais a gente fala dessas doenças, possivelmente mais a gente vai poder diagnosticar e melhorar a qualidade de vida da nossa população como um todo. Né? E você ajudando nisso. Ah, imagina. Fica o meu agradecimento. O que eu que agradeço vocês. A Pasalaco, através do podcast aqui, deixa o canal sempre aberto para vocês. Hoje é um dia que eu vou embora muito feliz mesmo, tanto conhecimento, e porque a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, sabe? Acho que é muito importante isso que vocês levam. Tem um monte de pauta aqui, mas eu acho que tem um limite de tempo aí, só para agradecer. Quero deixar um recado pro pessoal. Para mim, assim, agradecer todos, né, que vão estar assistindo para a gente, estar dedicando parte do seu tempo para ouvir um pouco sobre sono. Mas fica aqui um agradecimento especial para você, né? A gente já se conhece há um tempo, a gente inicialmente não conseguiu, e hoje a gente conseguiu fazer esse encontro. E a oportunidade sempre de falar sobre sono é algo que a gente deve valorizar. E você já tem feito isso há 31 encontros, né? Então você está, poxa, parabéns, um grande embaixador do sono, né? Eu acho parabéns para você. E tá para passar lá. Muito obrigado. E assim, que precisar, passar está sempre de portas abertas, sabe disso. E quando a Aline, a gente falou, ela falou, Cris, vamos falar sobre o sono agora. Ganhando um horário, agora a gente já fala, e a gente já tinha combinado isso também, né? E eu fico muito feliz de estar aqui. Quer deixar um recado, Aline, pessoal? Eu só quero agradecer também. Imagina. Eu acho que é uma oportunidade. A gente também vive muito o sono, pensando nessa qualidade do sono para todos, para a população, e aqui é uma oportunidade a gente poder levar, né, para mais pessoas, e que todos possam cuidar do seu sono, olhar para ele, valorizá-lo, né? Sono não é algo que a gente a gente precisa cuidar, a gente precisa valorizá-lo, né? Não tem como a gente viver bem se a gente não dormir bem. Então, acho que é isso, para que todos cuidem do sono, e a gente continuar também cuidando e levando aí essas informações, esse conhecimento para todos. Isso muito bom. Muito bom, e só agradeço. Pessoal, a gente também quer agradecer muito, e esse foi o 31º episódio do podcast Dormir Faz Bem. Um grande abraço até vocês e fiquem ligados nas nossas redes sociais. Valeu!